Uma coisa é fato. Muitas pessoas não querem ouvir isso porque talvez seja um tanto constrangedor, mas o barulho, ele é anestesiante. O barulho anestesia o ser humano. Enquanto que o silêncio, ele é libertador. O silêncio é arrebatador. Ele conecta o ser humano a energias melhores. Quem é mais silencioso consegue se tornar uma pessoa mais equilibrada, harmoniosa, porque é no silêncio que o ser humano se conhece, é no silêncio que ele identifica o que de fato interessa em sua vida, que ele cresce e se desenvolve. Em meio ao barulho, o ser humano desperdiça energias, ele desperdiça o seu tempo, a boa vontade, os dias vão passando e ele vai se enleando em conversas inúteis que não lhe trazem nada, que não lhe agregam nada. Não estou dizendo aqui para não mais abrir a boca, para não mais conversar, para ficar quieto e calado num canto de forma mecânica. Não é o silêncio mecânico que eu estou aqui propagandeando. Não é o silêncio mecânico, forçado e artificial que estou recomendando aqui. Porque de nada adianta ficar em silêncio e permanecer apenas na mente, no cabeção. Não é o silêncio mental que eu recomendo, porque a mente, na verdade, nunca silencia. Mesmo que o ser humano feche a boca, que ele fique 1 hora, 2 horas sem falar, sem conversar, ele ficará entregue a um turbilhão de pensamentos. E este turbilhão de pensamentos, muitas vezes, é muito mais barulhento do que o barulho externo, do que a bagunça de uma sala agitada, do que o trânsito tumultuado de uma grande cidade ou de uma fábrica barulhenta. Quando falo aqui do silêncio, me refiro ao verdadeiro silêncio, que não é alcançado de forma forçada, mecânica e artificial através da mente, do cabeção. O verdadeiro silêncio surge através do espírito, da vida emocional. A mola propulsora do verdadeiro silêncio e que leva o ser humano ao verdadeiro silêncio é o hábito de cultivar boas emoções, bons sentimentos, sentimentos verdadeiros. Ou seja, isso o ser humano somente alcança através da intuição. Então é intuitivamente que o ser humano vive o silêncio verdadeiramente. E este silêncio, ele é fortalecedor, este silêncio é libertador. Ao contrário do barulho, seja o barulho da mente ou seja o barulho externo, toda esta barulheira mental, esse excesso de pensamentos ou o barulho fora do ser humano é anestesiante, é entorpecedor ou perturbador. Quantas pessoas muitas vezes quase piram ou até piram por causa do excesso de pensamentos. A mente não para de pensar, ela fica remoendo os problemas, aquilo gera a ansiedade, o caos e o desespero. Então, pessoas que vivem nesta conturbação mental buscam se refugiar onde? No barulho externo, em meio aos demais, em meio às conversações exageradas, em meio aos passatempos, os divertimentos, as noitadas, os bares, os bailes, o entretenimento. Então, muitas pessoas que não conseguem lidar com o barulho mental buscam sufocar este barulho mental por meio dos barulhos externos. Mas não é assim que o ser humano sufoca este barulho mental. E nem através de um cala-boca artificial dado à mente. Porque não adianta querer forçar o silêncio. Precisa ser algo natural. Precisa chegar até ao ser humano naturalmente. A verdadeira espiritualidade é isso.
as coisas se tornam naturais. E esta naturalidade, esta originalidade, esta autenticidade, somente é alcançada em espírito através da intuição. Quando o espírito desperta lá nas profundezas e lá surgem emoções saudáveis, intuições, inspirações, sacadas, e o ser humano começa a se ocupar com essas maravilhas, porque são verdadeiras maravilhas que brotam de dentro para fora, essas maravilhas intuitivas e emocionais acalmam a mente. A mente começa a pensar menos, mas de forma mais profunda, satisfatória, efetiva, eficaz. Então, somente esta vida interior rica em intuições, em inspirações, que pode acalmar a mente, que pode conferir à mente um direcionamento, porque esta vida interior, ela utiliza a mente como um instrumento. E a mente precisa ser utilizada como um instrumento. Conforme em inúmeros vídeos eu já citei, partindo da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, o espírito se manifesta através da intuição. E a mente é apenas a forma de inteligência aqui da matéria grosseira densa, e a mente precisa ser colocada no seu devido lugar. E a única forma de colocar a mente no seu devido lugar é através de uma vida espiritual saudável, onde o espírito se manifesta e se movimenta. Isso faz com que surjam boas emoções de dentro para fora, intuições, e isso acalma a mente, ela se aprofunda e ela passa a auxiliar o espírito. E assim a barulheira mental desaparece. E daí o ser humano não precisa mais buscar subterfúgios fora de si, nas barulheiras externas. Porque inúmeras pessoas que vivem nas festas, no entretenimento o tempo todo, são pessoas fugindo do caos mental, do excesso de pensamentos, de toda aquela perturbação de ideias contraditórias, pensamentos confusos. E isso não pode ser tratado, isso não pode ser curado, isso não pode ser solucionado através de uma fuga externa e nem através de uma tentativa mecânica de promover o abafamento disso por meio da própria mente, porque se a mente tentar abafar os pensamentos, ela cria uma panela de pressão, ela fecha completamente a esfera mental, ela blinda a esfera mental, e daí surge uma vaporização dos pensamentos, né? Vaporização. Os pensamentos vão ali se aglutinando cada vez mais e vão atraindo pensamentos desta mesma espécie, pensamentos caóticos, porque a lei da atração da igual espécie está aí, né? E a lei da gravidade também. Alguém que está muito na mente, ele gravita em esferas baixíssimas, né? Alguém que está muito na mente, ele está num caos que atrai o próprio caos. E isso gera um distúrbio, isso gera um descontrole na vida do ser humano. E não é assim que ele poderá resolver este problema utilizando a mente como instrumento. Porque a mente ela vai ainda apimentar mais o caldo, vai torná-lo mais caótico e complicado, vai fechar a panela de pressão e isso vai explodir. O ser humano pode até segurar este caos mental por um determinado momento, mas isso vai gerar uma explosão de novo. Ele pode segurar mais um tempo, mas vai gerar uma outra explosão. E de explosão em explosão, levando uma vida explosiva, o ser humano, ele colide com os seus semelhantes, porque vive de forma frustrante, frustrada, não consegue encontrar uma satisfação, e daí o convívio se torna algo complicado. Então, o ser humano, ele não conseguirá
controlar esse barulho mental, esse excesso de pensamentos, através da própria mente, mas através de uma vida intuitiva, ativa, através de emoções saudáveis, que despertam de dentro para fora, que acalmam, que tranquilizam, que conferem ao ser humano uma fluidez. E quando essa fluidez se estabelece, a mente ela é arrancada da influência dessas zonas trevosas que estão no entorno da Terra, o anel trevoso, que age sobre a mente, por sua vez. Todo esse caos mental, ele é impulsionado pelo próprio anel trevoso. Todos esses pensamentos caóticos lançados pela humanidade há milênios foram ali se fixando no anel trevoso. E hoje existe essa pressão sobre as pessoas, que age sobre a mente e sobre o seu lado emocional desregulado, que por sua vez é, digamos, mal administrado pela própria mente, porque as falsas emoções, os falsos sentimentos, todos esses sentimentalismos são subprodutos da própria mente humana. A própria mente humana agindo sobre os instintos, agindo sobre, digamos, um corpo que sente coisas, mas que não compreende o que são esses sentimentos, a mente brinca com tudo isso e coloca os sentimentos num verdadeiro caos, numa contraditoriedade, numa contradição. Por que existe tanta contradição nos sentimentos hoje, nos sentimentalismos? Porque é a própria mente que governa isso. É a própria mente que assumiu a supremacia sobre isso. Só que esses sentimentos não têm nada a ver, né? Esses falsos sentimentos não têm nada a ver com a intuição, com as emoções saudáveis, com o sexto sentido. Então é através dessas emoções saudáveis que surgem com a intuição que o ser humano alcança um equilíbrio, e quando ele alcança o equilíbrio, a própria mente reduz a sua rotação. A mente sai do piloto automático, ela sai do 1000 por hora e passa a processar os pensamentos numa velocidade mais tranquila e equilibrada. É assim que o ser humano silencia o barulho mental. E quando o ser humano silencia o barulho mental e o caos sentimental resultante do barulho mental, ele não precisa mais buscar refúgio nos barulhos externos, na barulheira externa. E daí o ser humano se compraz com o silêncio, com uma vida mais silenciosa, porque é numa vida mais silenciosa que o ser humano encontra uma satisfação. O barulho anestesia, o barulho perturba, mas o silêncio ele é libertador. Quando é o verdadeiro silêncio alcançado naturalmente, como resultado de uma vida emocional saudável e equilibrada. Então é nesse sentido que o ser humano deve buscar silenciar o excesso de pensamentos. Não silenciar, mas equilibrar o excesso de pensamentos, através de emoções saudáveis resultantes de intuições. É assim que o ser humano silencia a barulheira mental, não precisando buscar mais refúgio na barulheira externa em meio aos demais. Em noites festivas, em meio a todo este caos do mundo do entretenimento que apenas desgasta, cansa e desmotiva no fim das contas. Quantas pessoas vivem apenas para as diversões, o entretenimento, e vivem cansadas, não conseguem se restabelecer emocionalmente, não conseguem descansar verdadeiramente, porque somente o verdadeiro silêncio é que é agregador e frutífero. Somente estando consigo mesmo em silêncio que o ser humano pode descansar, libertando-se de todo esse caos naturalmente. Lembrando, por sua vez, que esse silêncio precisa ser alcançado naturalmente de dentro para fora. E quando o ser humano alcança esse silêncio, ficar em silêncio não é mais algo torturante, não é mais algo difícil, pesado, forçado, é algo natural
que traz uma satisfação. E quem fica nesse silêncio natural, depois, quando conversa com alguém no meio social, passa a ter assuntos mais agregadores, profundos e interessantes. Porque é fato que quem fala demais não tem nada a dizer. Enquanto que pessoas mais profundas e silenciosas, verdadeiramente, sempre tem algo interessante a contribuir na vida de alguém. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!